Oi, galerinha! Hoje, nossa segunda parte da aula de rock, a tia vai explicar para vocês algumas situações que pode acontecer na batalha em que eu não posso fazer o rock. Então, na semana passada, nós aprendemos como que a gente fazia o rock. Só relembrando, o rock é o movimento que nós fazemos com o rei e com a torre para defender o rei. E poderão acontecer algumas situações em que nós não podemos fazer o rock de jeito nenhum, que é o que nós vamos aprender hoje. Então, quando nós não podemos fazer o rock de jeito nenhum? Quando tiver peça na frente. Então, por exemplo, se eu tiver um bispo na frente, eu não consigo rocar. Se eu tiver um cavalo na frente, eu não consigo rocar. Rei e torre não pulam peça. Então, eu preciso que o espaço esteja livre, sem bispo e sem cavalo. Por exemplo, nesta situação, agora, se eu quiser fazer o rock, eu posso. Por quê? Porque o caminho está livre. Então, eu posso fazer o rock normal. Pronto. Outra situação em que eu não posso rocar, quando eu mexer o rei ou a torre. Então, para fazer o rock, eu preciso que as duas peças estejam no lugarzinho que elas começaram. Rei no lugarzinho dele e torre no lugarzinho dela. Se eu mexer o rei para qualquer lugar e voltar, eu não posso mais fazer o rock. E se eu mexer uma torre e voltar também para o mesmo lugar, eu não posso. Se eu mexer alguma dessas peças, eu não consigo fazer o rock. Então, tia, eu quero usar a torre. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou rocar. Então, sempre, primeiro eu roco. Depois eu posso usar as minhas peças. A minha torre, por exemplo. Por exemplo, o rei foi para frente. Ele não pode voltar e fazer o rock mais, porque ele já mexeu. Então, nesse jogo, nessa partida, eu não consigo mais fazer o rock. Se eu mexer, se eu mexer as duas torres, nunca mais posso fazer o rock. Tia, mas eu vou voltar lá para o mesmo lugar. Não tem problema, eu já mexi elas. Então, eu não posso rocar também. Outra situação, todas as vezes que o rei tiver ameaçado, eu não posso fazer o rock. Primeiro, olha lá a dama branca atacando o rei. Ele está em xeque, ele não pode fazer o rock. Isso é regrinha. Não posso fazer o rock quando alguém está atacando ele. Então, primeiro eu preciso proteger ele. Eu tenho que deixar ele defendido lá atrás, antes de alguém começar a atacar. Depois que ele levou o cheque, depois que ele ficou ameaçado, eu não posso mais fazer o rock. Ou, se o rei for para passar por um quadradinho ameaçado, ele não pode fazer o rock também. Olhem só, vou fazer o rock grande, eu vou passar por um quadradinho em que a dama está ameaçando. Ele não pode fazer o rock grande, porque ele vai passar por um quadrado em que a dama está atacando ele. Ele só pode fazer o rock pequeno. Outra situação, se ele parar num quadradinho que está ameaçado. Fiz o rock pequeno, olha lá o rei ameaçado, certo? Então eu não posso fazer o rock também. A tia trouxe para vocês uma musiquinha maravilhosa, linda para vocês aprenderem, que é da Dona Aranha, adaptada ao xadrez.
subiu no tabuleiro, veio um ritmo forte e capturou. Já passou perigo, dama tá protegendo. Eu tenho avião, começa a subir. Ele é muito lindo e obediente. Sobe, 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 sempre está contente. A dona Torre subiu no tabuleiro, veio um ritmo forte e capturou. Já passou perigo, dama tá protegendo. O senhor começa a subir. Ele é muito lindo e obediente. Sobe, 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 sempre está contente. Checkmate!